no ar mais um Elo é o Elo, comigo, Deise Maranata. O tema de hoje é sério e urgente: a violência contra crianças e adolescentes no ambiente virtual. A internet, que pode ser um espaço de aprendizado e conexão, também se tornou um terreno perigoso quando falamos de adultização precoce, exposição, abusos e ameaças. Como proteger nossas crianças nesse cenário tão complexo? E qual é o papel das famílias, da escola e também da lei? Para nos ajudar a entender melhor esse contexto, eu recebo hoje a delegada Alice Fernandes, da Terceira Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente de Porto Alegre, vinculada ao Departamento da Criança e do Adolescente. Com sua experiência, ela acompanha de perto os casos de violações, abusos e os desafios de garantir a segurança das nossas crianças diante dos perigos que a internet também traz. Bem-vinda, delegada Alice. Olá, Deise. Muito obrigada pelo convite para a gente tratar aqui desses importantes temas. Vamos começar então, delegada. Como a senhora avalia hoje os principais riscos que as crianças e adolescentes enfrentam no ambiente virtual? Bom, o que acontece? Hoje em dia, todos os crimes que eram cometidos presencialmente, eles também são cometidos no meio virtual. E os pais, enfim, toda a sociedade, às vezes tem uma impressão de que as crianças, ao estarem dentro de casa, estão seguras. E justamente por isso, não tomam os cuidados que deveriam com o que aquela criança está acessando, com quem ela está se relacionando. Então ela fica muito vulnerável naquele ambiente digital. Porque ali as pessoas não são quem dizem ser, ela pode ter acesso tanto a coisas boas quanto às coisas ruins. Então é um ambiente que ela fica muito vulnerável e pior, né? Acaba totalmente sem supervisão. Enquanto uma criança ou um adolescente se sai para a rua, o pai e a mãe geralmente perguntam: com quem que tu vai? Onde tu vai estar? Que horas tu volta? Na internet não se vê isso. Os pais acham que está tudo certo porque ela está dentro de casa, porque ela não está usando drogas, porque ela está só ali jogando com os amiguinhos. Mas na prática a gente sabe que não é assim. Tem muita gente mal intencionada que muitas vezes se passa por outra criança ou adolescente para se aproximar e cometer crimes. A gente fala muito em adultização precoce. Esse tema ganhou grande relevância agora no último mês. O que significa exatamente esse termo e de que forma ele aparece nas redes sociais? Na verdade, a adultização é um termo que engloba mais do que apareceu no vídeo do Felca, que ficou famoso. A adultização, na verdade, se refere a qualquer comportamento, conduta, ou até mesmo obrigações que crianças e adolescentes assumem, que não são correspondentes à sua idade, que são correspondentes a comportamentos e atitudes, vestimentas de adulto. Nesse caso específico, ficou muito a questão da sexualização, seja ela por meio de roupas, de comportamentos, de danças. E isso acaba, além de toda a questão dos fenômenos psicológicos, dos danos psicológicos para essas crianças, temos também que ela abre espaço para crimes. Temos desde o crime do ECA, que é de uma exposição vexaminosa daquela criança no ambiente virtual. Temos também o crime de exploração do trabalho infantil, porque muitas famílias acabam tendo seu sustento diante da exploração daquela criança como uma forma de trabalho no ambiente virtual. A renda daquela família acaba sendo o trabalho dessa criança. E temos também o próprio crime de pedofilia ou então de exploração sexual em razão dos trajes, das vestimentas, da maneira que aquela criança e adolescente é exposta nas redes sociais. E às vezes, ainda que não sejam, muitas pessoas mal intencionadas utilizam aquele conteúdo aparentemente inocente para fins então ilícitos. Quando pensamos em abusos e violências na internet, muitas vezes eles não são tão visíveis, como a senhora já comentou, né? A gente pensa que o nosso filho está protegido porque está dentro de casa, mas realmente ali tu coloca no YouTube, no TikTok, tu vai rolando o dedo e vindo muitas e muitas imagens e vídeos bons, alguns apropriados à idade, outros não apropriados à idade. Quais sinais os pais, os responsáveis, podem perceber no comportamento das crianças? Quanto a sinais, qualquer mudança de comportamento, ela é sempre importante, né? Se era uma criança mais extrovertida e passa a ficar introvertida, vice-versa, mudanças de linguajar,
né? Passa a ter um linguajar inapropriado para a idade, um linguajar sexualizado, comportamentos no sentido de gestos também, de gestos, de preferências, de amizades, querer ficar mais dentro de casa, não querer tanto fazer atividades ao ar livre, amizades, digamos, reais, não só virtuais também, são todos comportamentos e sinais que todos têm que estar atentos. Mas além de sinais, os pais não têm que esperar por alguma manifestação. Os pais têm que, na verdade, ter acesso a todos esses equipamentos eletrônicos e efetivamente buscar, ver o que aquela criança está assistindo, o que ela está consumindo, o que está aparecendo pelo próprio algoritmo para ela, porque a gente sabe que muitas vezes tu não faz uma busca daquilo, mas tu busca o correlato e o algoritmo entende de uma certa maneira e vai começar a te expor certos conteúdos. Então, também precisa ver o que o algoritmo está expondo para ela. Então, ao mesmo tempo que os pais têm que ficar atentos a sinais, também têm que ficar atentos a uma análise física dos aparelhos e das redes sociais que aquela criança e adolescente está frequentando. Isso é importante a gente frisar, né, doutora, porque eu vejo às vezes alguns comentários, principalmente dos adolescentes, né, mas é minha privacidade, não pode mexer no meu celular, é minha privacidade. Mas então os pais têm essa autonomia, eles podem e devem fazer isso. Na verdade é uma obrigação, a própria Constituição Federal fala que é uma obrigação da sociedade, da família e do poder público a proteção à criança e ao adolescente. E na verdade essa fiscalização é uma forma de proteção. Não é uma forma de punição, não é uma forma de restrição de liberdade. A finalidade é a proteção daquele ser humano que ainda está em desenvolvimento, para então que veja coisas apropriadas à idade, coisas instrutivas, que forme vínculos sociais saudáveis. A gente sabe que as redes sociais são importantes, são formas de criação de vínculos, mas de acordo com a idade, de acordo com aquilo que ela tem que ser exposto e sempre de um modo construtivo. E na esfera legal, quais são as medidas de proteção que já existem e como os responsáveis podem acionar a polícia em casos suspeitos? Especificamente sobre a adultização, a gente ainda não tem uma legislação, está sendo votada agora nesses últimos dias, né? Mas ainda assim que a gente vai ter essa legislação é muito voltada aos provedores de internet e para as redes sociais, né? Para criarem controles, para criarem formas de acesso, restrição a certos conteúdos e de certas idades. Então, o que está se verificando num panorama legal é isso. A gente consegue, em algumas vezes, nós temos a medida protetiva da Lei Henri Borel. É uma medida protetiva parecida com a da Lei Maria da Penha, só que voltado para crianças e adolescentes em situação de violência doméstica e familiar. Então, seria um caso de um abuso físico ou de um abuso ainda que virtual, cometido por algum familiar, alguma coisa mais concreta. Então, seria possível conseguir essa medida protetiva. E como formas de acesso às autoridades, a gente tem desde denúncias anônimas, né? Temos o Disque 100 do Direitos Humanos do Governo Federal, temos o Disque 181, que é da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e também o registro de ocorrência, que é o melhor para quando você tem um caso concreto, né? Meu filho está sofrendo um crime, o meu irmão está sofrendo, alguém que eu conheça, o meu aluno na escola está sofrendo algum crime. Então, sempre é indicado o registro de ocorrência, qualquer delegacia do Estado. Aqui em Porto Alegre a gente tem delegacias especializadas, no interior do Rio Grande do Sul temos algumas também, mas mesmo onde não há delegacia especializada, a delegacia local também tem a mesma competência, a mesma atribuição para apurar esses crimes. Ouvindo a senhora, né, doutora, falando sobre a questão dos pais, penso na minha situação, né? Eu tenho 3 filhos, né? Uma filha adulta já com 21 anos, a do meio com 17 e o pequeno com 13 anos. E me colocando, né, nessa situação como mãe, vou verificar as redes, desconfio de uma conversa, desconfio daquela foto, não parece, né, o linguajar, a maneira de falar não parece de uma criança. Vou ficar assustada, né? De imediato vou ficar assustada com aquela situação. E qual que seria a minha primeira atitude como mãe? A senhora pode procurar uma delegacia de polícia, levando esse aparelho celular, para então que a polícia já verifique de imediato qual que é o perfil daquela pessoa, já salve aqueles dados essenciais,
antes de fazer um bloqueio, isso é muito importante, porque para a gente conseguir chegar à autoria, embora a gente saiba que no momento que a gente se sente assustado, que a gente se sente ameaçado com uma conduta, a primeira ação parece ser de bloquear, de já deletar tudo que tem. Não, a gente pede sempre primeiro, então, que vá até uma delegacia, mostre tudo aquilo, que o próprio policial pode já ali verificar o que ele precisa de dados, para daí então bloquear a pessoa, fazer todos aqueles cuidados que a gente tem, né? Apagar aqueles conteúdos da rede social. Aí os demais passos podem ser normalmente seguidos. Mas a primeira coisa, então, é se deslocar para uma delegacia, preferencialmente com um aparelho, computador ou com o celular que tem o login e senha, para que então possam ser verificados todos esses dados para a gente chegar na autoria, que muitas vezes é uma pessoa do outro lado do país, ou uma outra pessoa que faz isso com N outras crianças, que já pode estar sendo investigado. Né? Então, esse crime, às vezes, a gente pensa que é uma coisinha pequena, que foi só com meu filho, ou que não foi nada demais, talvez se tornasse, né? Mas naquele primeiro momento ainda não foi. Mas é muito importante essa denúncia, porque ela pode se linkar com outros casos de todo o Brasil, de alguém que tem feito isso reiteradamente e, às vezes, condutas até muito mais graves. E eles não costumam usar esses perfis fakes? Sim, com certeza, mas hoje em dia nós temos métodos de investigação, cada vez mais, tanto a Polícia Civil como o IGP e a própria Polícia Federal, quando a gente fala de casos internacionais ou entre os estados, tem trabalhado em sistemas e meios com as próprias provedoras também de internet, com as redes sociais, com formas de chegar ao real autor, o real perfil daquela pessoa. Então, sim, eles tentam, né? Eles colocam nicknames falsos, utilizam VPNs, utilizam N sistemas, mas a gente também tem meios de ir atrás e desvendar quem realmente está por trás daquele perfil. Então, depois do primeiro susto, a gente se acalma, pega o aparelho e vai na delegacia. Não deleta, não bloqueia, porque eu acho que realmente é esse o primeiro impulso, né? Não, deixa eu bloquear para que não fale mais com meu filho, o que já tá vendo, o que já acessou, já conseguiu entrar nas redes dele. Vem essa preocupação, assim, da família. Pela sua experiência, doutora, qual seria o perfil das crianças que estão sendo mais atingidas por esses crimes de adultização? Na verdade, não há um perfil específico. Tanto meninas quanto meninas de todas as classes sociais, ambos são, ao menos num primeiro momento, igualmente suscetíveis, né? Mas geralmente uma coisa em comum que a gente sempre vê é que essas crianças estão num sentido de vulnerabilidade, no sentido de falta de apoio da família, falta de com quem conversar, de algum modo isolados, de algum modo carentes. Então a gente vê uma coincidência, digamos, muito mais em sentido de vulnerabilidade do que de sexo ou de idade. E os índices? Depois desse vídeo, né, que teve milhões de visualizações do Felca, aumentaram os índices de denúncia? Como que ficou? Como ficaram os dados? Ainda não percebemos uma alteração significativa, até porque a questão da adultização propriamente dita não temos um tipo penal, né? O que a gente vê, mas isso é algo contínuo, algo que já se vê há um tempo, é os pais cada vez mais verificando as redes sociais dos seus filhos e encontrando algumas coisas, né? Mas isso muito antes do vídeo, isso é um movimento que já tem sido percebido, acredito até por os programas de televisão, por todas as notícias que falam muito desses crimes virtuais, que os pais têm tomado essa atitude mais proativa e têm se deparado com certas situações. Mas em relação ao vídeo propriamente dito, não, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, não, nada muito diferente do que já vinha acontecendo. E quando as crianças são ouvidas, doutora, tem algum discurso que se repita? Eles realmente não conseguem perceber a maldade? Eles acreditam que é uma outra criança que está conversando? Geralmente a gente não costuma ouvir as crianças e adolescentes. Nós temos umas limitações legais, tá? Em razão da lei de depoimento sem dano, que a criança não deve ser ouvida em sede policial, salvo raríssimas exceções. Então aqui em Porto Alegre a gente tem o Centro de Referência de Atendimento Infanto-Juvenil, junto ao Hospital Presidente Vargas, onde a criança então ela conversa com assistentes sociais, psicólogos e psiquiatras, que têm justamente uma formação melhor para tomar esse depoimento delas.
Mas pelo próprio histórico das ocorrências, que é o que a gente recebe, a gente verifica que geralmente esses fatos são descobertos pelos pais. Então, a criança não vê um problema e vai reclamar aos pais. É os pais que encontram. Então, isso faz presumir que elas não desconfiem, não vejam maiores problemas naquilo, né? Ou então só contam para os pais quando a situação já está num nível elevado, como, por exemplo, quando um nude seu vaza, ou quando a própria direção da escola vê um nude vazado de uma menina e chama os pais. Então, geralmente é quando a situação já extrapolou as redes íntimas e se tornou de conhecimento de grande público, é que o fato acaba chegando ao conhecimento dos responsáveis e aí começa o nosso trabalho. Em alguns casos, doutora, os pais da criança, do adolescente, não veem problema naquela conduta. Acham que é uma brincadeira, acham engraçadinha aquela dança, aquela roupa, né? Uma mini adulta ali dançando, a dancinha do TikTok, às vezes com uma música, né, com palavras de baixo calão ou com sentido dúbio, né, que não tem nada a ver com infância. Mas os pais acharam bonitinho, acharam normal. E os familiares, os tios, os avós, veem ali uma situação de alerta. Qual que deve ser o comportamento da família nesse caso? Bom, como eu falei antes, né, todos temos o dever de proteger a infância. Então, independente da conivência ou não dos pais, todos aqueles que percebem algo de errado, algo pondo em risco a integridade daquela criança, têm o dever de denunciar. Os meios também são os mesmos. Caso prefiram se manter anônimos, temos esses Disque Denúncia, Disque 100, Disque 181. Ou também, né, se preferem, se não vem problema em se expor, podem também registrar a ocorrência, para que daí então a polícia apure esses fatos. Claro que a gente entra naquela questão de que tem muitas condutas que não são crimes, mas também nós temos a questão que o próprio Conselho Tutelar também é um órgão que pode ser acionado, e que ele verifica essas infrações, digamos, administrativas. E pode, inclusive, impor penalidades aos pais, que pode culminar, inclusive, na perda do poder familiar, que foi uma das situações que aconteceu, né, um dos casos trazidos pelo FELCA, que, embora não caracterizasse crime, o Conselho Tutelar e o Ministério Público acabaram verificando várias infrações administrativas dos pais em relação à menina, que, por pouco, não acarretaram a suspensão do poder familiar. Para finalizar, então, doutora, já agradecendo a sua participação, faça suas considerações finais. É muito importante que os pais, em primeiro lugar, prestem atenção no que seus filhos estão fazendo na internet. Mesmo que venha essa regulamentação que está sendo proposta no Senado e no Congresso, essa é uma responsabilização complementar. Ela não vai tirar a responsabilização, em primeiro lugar, do dever que é dos pais de verificar isso, e dos professores, que também é um local que a criança acaba ficando muito tempo. Então, todos aqueles com quem a criança tem contato, família, porque para nós, da polícia, às vezes é muito difícil chegar num crime desses, porque ele é cometido dentro de casa. Então, salvo raríssimas exceções, como eu falei antes, de algum caso que você pega e está linkado com N outros, que infelizmente é uma realidade, tu pega um criminoso e ele está ali aliciando 5, 6, 7 crianças em todo o país. Muitas vezes a gente precisa que essa denúncia parta da família, dos pais, da escola, desses que têm maior acesso à criança e que têm o dever, então, de protegê-la, para que, então, a gente possa fazer a nossa investigação, chegar numa autoria e, futuramente, então, um processo para punir esses culpados. Fiquemos todos atentos, então, cumprindo o nosso dever como cidadãos, como familiares, como pais, para proteger as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigada, doutora, pela sua presença conosco, muito esclarecedora, é um assunto ainda que a gente está debatendo muito e como família, como pais, pensando, aprendendo a lidar, né, com toda essa tecnologia à disposição das crianças e adolescentes. Então, muito obrigada pela sua presença conosco. Agora a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Pra saber de tudo, ela é o elo. E agora nós vamos para o Papo Local de hoje com a nossa repórter Bruna Reis. Hoje o Papo Local vai às ruas para falar de um tema que está em alta e que é extremamente importante: a adultização
das crianças e adolescentes com o uso principalmente das redes sociais. E eu estou aqui na Câmara Municipal para escutar a vereadora Mariana Lescano sobre o assunto. Eu estou aqui no gabinete da vereadora Mariana e eu quero saber, Mariana, o que tu pensa sobre essa questão da adultização infantil? É muito grave, é uma problemática que já vem de muito tempo. Agora ela veio, né, à tona na mídia, nos debates, né, nas rodas de conversa, muito pela denúncia, né, daquele influenciador, o Felca, né, em relação ao Ítalo Santos e outros influenciadores. Mas, para mim, já é uma preocupação de muito tempo, porque como eu trabalho na polícia penal, na segurança pública, eu já enxergo essa problemática, né, de não adultização somente, mas algo que é bem mais grave, que é a exploração, né, das nossas crianças, exploração sexual, exploração do corpo, exploração da cabecinha deles. Então é isso que a gente tentou, né, com esse projeto de lei que está tramitando agora na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, que deve ser votado nos próximos dias, proteger as nossas crianças que hoje acabam, até pela questão, né, da internet, da própria educação nas escolas, ficando muito vulnerável a esses estímulos que fazem com que elas sejam exploradas muitas vezes sem perceber. Exatamente. E existe hoje um projeto de lei, vereadora, vigente com esse tema? Não. Nós temos o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz, né, quais são os nossos deveres, quanto família, quanto Estado, de proteger as crianças. Mas a gente percebe que não há efetividade nessa norma. Tem o ECA, mas as nossas crianças estão cada vez mais expostas a questões que exploram elas, né? Vulgarizam, estimulam ela, tudo aquilo que não presta, ao crime, às drogas, à violência contra a mulher. Então, quando nós vemos que essa norma ela não tem eficácia, significa que a gente tem que pensar, né, numa segunda forma de conseguir fazer com que as nossas crianças efetivamente sejam protegidas. E é por isso que a gente fez a lei aqui em Porto Alegre de proteção à infância, com penas bem rígidas para quem, né, não cuidar das nossas crianças no âmbito escolar ou no âmbito de eventos públicos que tenham, né, o financiamento da prefeitura. Certo. Então essa é a forma que o legislativo municipal acredita que pode, né, intervir nessa questão. A lei, mas o principal é a fiscalização. A lei vai existir, mas nós precisamos das famílias, nós precisamos das pessoas que estão dentro daquelas escolas, que estão nos eventos, que nos digam, olha, está acontecendo isso, né? Nos denunciem, para que nós, como poder público legislativo, como vereador, possamos ir lá e fiscalizar e buscar a punição. Por quê? Obviamente que a gente vê as crianças dançando funk, as crianças ouvindo músicas de apologia às drogas, de apologia ao crime, colocando o seu corpo, né, numa situação de sexualização que acaba sendo um caminho mais fácil para que criminosos terríveis, como pedófilos, estupradores, usem, né, dessa inocência delas como ferramenta de crime. O que a gente está buscando fazer? Já que as famílias, muitas vezes, na sua ausência, não estão cuidando do que as crianças estão estudando, do que elas estão ouvindo, coniventes, estão, né? Coniventes ou omissos, então nós queremos fazer esse papel, de proteção às nossas crianças, porque infelizmente há uma omissão também das famílias e muitas até acabam achando assim bonitinho, legal. Tem essa questão da internet, aí o filho acaba às vezes ganhando um destaque na internet, aí monetiza o canal, aí os pais se beneficiam financeiramente. Então há toda uma rede por trás disso que nós precisamos alcançar, punir, né, e mostrar que as nossas crianças não podem estar no alvo da sexualização, da exploração. Se uma criança de 6, 7 anos vê a mãe dançando funk, ouvindo músicas que falem sobre o uso de droga, que exaltem criminosos, né, que coloquem o corpo dela como uma mercadoria, e ela é estimulada a isso, quando chegar na escola para ela vai ser normal. Então é por isso que nós também queremos, como poder público, fazer muitas vezes o papel que as famílias não estão fazendo. Ter um olhar mais rigoroso, né, sobre essa questão. Isso. E a gente até entrou um pouco na minha outra pergunta, que seria sobre a questão da desigualdade social, né, dessas pessoas mais vulneráveis que tentam buscar, né, nas redes sociais um recurso financeiro
Então, tu acredita que também tem um pouco disso? As pessoas estão buscando essas questões de monetização também? Médio. Eu não acredito que seja pela desigualdade social, porque isso afeta todas as classes, né? Tanto colégios públicos quanto colégios privados, tantas famílias. A gente tem influenciadores da internet que usam seus filhos, né, como forma de engajamento e que são riquíssimos, não precisariam disso. Eles por si só já engajariam, mas acabam usando porque há né, um maior engajamento quando há criança envolvida. Engajamento pro bem, muitas vezes, mas a maioria pro mal, né? Porque infelizmente bandidos, criminosos acabam tendo acesso a essas imagens, acesso a esses conteúdos e usam disso, né, para explorar as nossas crianças. Então, eu acredito assim, ó, que a desigualdade social, quando a gente fala de crianças que moram em comunidades, elas ficam mais vulneráveis, muitas vezes, à criminalidade, aos mandos e desmandos do tráfico, daqueles que comandam aquele lugar. Mas a exploração infantil, a adultização, a sexualização precoce, hoje ela acontece em todos os campos sociais. Exatamente. Então, um último recado final para quem está nos assistindo: quais são as fontes, como buscar a lei no formato cabível hoje, vendo uma pessoa, vendo uma criança nessa situação? Denunciar. Verificou que uma criança está sendo exposta, está sendo sexualizada, está indo a museus que colocam homens nus como arte, está indo a shows que tem financiamento público, onde eles vão falar, né, que o senta-senta é legal, que usar drogas é bacana, que o bandido tem uma Glock, é ostentação. Então tudo isso que tu percebe que chega até ao teu filho ou ao filho de alguém, alguma criança, denuncia, que o caminho da fiscalização a gente vai fazer. Perfeito, então. E para fechar agora de vez, como você vê o futuro dessas crianças, como você visualiza o futuro daqui para frente? Preocupante, tá? Se nós não agirmos agora, né, para fazermos com que as nossas crianças, que elas são muito vulneráveis, né? A criança, ela é vulnerável a tudo que é estímulo. E tu que vai dar para ela no tom dos valores, daquilo que ela vai querer ter mais vontade de aprender. Então, o que a gente está querendo é proteger as crianças para que elas não sejam colocadas para esse universo que em algum momento da vida elas vão se deparar, obviamente, porque não vivemos numa bolha, vivemos numa modernidade, numa globalização, mas que quando elas sejam colocadas perto desses valores, elas já tenham consciência de que isso não vale a pena, de que uma mulher ser vulgarizada, de que usar drogas, né, de que o crime não compensa. Então é isso que a gente quer fazer, que nesse primeiro momento, nessa primeira infância, onde elas absorvem tudo aquilo que é colocado para elas, elas não sejam sexualizadas, exploradas, estimuladas a tudo que não presta e que lá na vida adulta vai trazer consequências negativas. Perfeito. Esse foi o Papo Local com a vereadora Mariana Lescano. Obrigada. Pra saber de tudo ela é o elo. Pra saber de tudo ela é o elo. Voltamos com o programa Ela é o Elo e agora vamos ampliar esse olhar para compreender também os impactos psicológicos que a exposição precoce, a adultização e a violência na internet trazem para crianças e adolescentes. Ele é professor no curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, em Porto Alegre, pesquisador no programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS. Com experiência nas áreas de Psicologia Social, Psicologia da Saúde, Psicologia Clínica, Escolar e Educacional, além de atuar em direitos humanos, o professor Luiz Henrique traz uma visão ampla e essencial para entendermos os efeitos desse cenário sobre o desenvolvimento infanto-juvenil. Bem-vindo, Luiz Henrique. Obrigado pelo convite. Vamos conversar então sobre os efeitos psicológicos. No primeiro bloco a gente conversou com a doutora Alice, né, a delegada que traz a parte criminal, né, alguns cuidados que os pais têm que ter nos comportamentos, como denunciar, como pedir ajuda. Mas a gente sabe que esse processo de adultização infanto-juvenil, ele também traz efeitos psicológicos, né, para as nossas crianças e nossos adolescentes. E com esse currículo maravilhoso, né, professor, com certeza o senhor tem muito para nos ensinar. Quando falamos em adultização precoce, quais são os principais impactos psicológicos e emocionais que isso pode gerar nas crianças?
Primeiro, a gente tem que entender que a adultização, adultização precoce, né, que atualmente ganhou força por conta do vídeo do Felca, ele não é um fenômeno novo, né? É um fenômeno que já acontece há um bom tempo, só que ele vai criando características novas a cada, vamos dizer assim, a cada tempo, a cada contexto histórico, né? Um exemplo seria de que nos anos 90, um grande problema da adultização precoce era o trabalho infantil, né? Então, a gente vê como que isso vai acontecendo de tempos em tempos. Mas o que a gente pode ir percebendo, assim? A criança, né, a gente colocar ela nesse processo de adultização precoce, coloca essa criança para estar, coloca, vamos dizer assim, atravessamentos num processo de construção de subjetividade dela. Então, a construção do que é ser criança, né? Então, se você começa com adultização, você vai interrompendo ou você vai atravessando esse processo que tinha que ocorrer de várias formas. E o que acontece é que, afetivamente ou que cognitivamente, né, isso vai sendo atrapalhado. Essa criança, ela vai, nesse momento, assim, vamos pensar na infância, que é o momento de brincar, fantasiar, imaginar, experimentar o mundo, né, já que não tem atravessamentos que nós, adultos, já temos, assim, é muito livre. E quando a gente vai colocando uma adultização, né, a adultização ela vai sendo colocada na vida da criança, vai se bloqueando esse processo, né, vai atrapalhando esse processo, assim. E o que acontece é que isso força a criança a lidar com coisas que ela não está preparada, né? E isso não é uma coisa que vai acontecer só naquele momento, né? Ela vai ter efeitos no futuro. Então, na juventude, na vida adulta, isso vai continuar fazendo falta porque ela não teve oportunidade de experienciar isso quando ela era criança, né? Então, por isso que é tão importante essa fase do brincar, do imaginar, do sonhar, do fantasiar na infância, assim, né? Porque é uma preparação para o mundo. E essas lógicas não vão só por conta, né, do que está muito forte no vídeo do Felca, que foi a sexualização, mas também esse pensamento que é muito do sucesso, do dinheiro, de que eu tenho que alcançar lugares que é de destaque, né? Então isso são vários traços desse processo de adultização, né? E que a gente precisa tomar cuidado, porque isso vai fazer com que gere ansiedade, vai fazer com que a criança comece a pensar numa questão de que o mundo depende dela, né? Então de que as situações que estão acontecendo depende de mim. Depende de mim para que minha mãe não fique doente, para que tal coisa não ocorra. Então, são vários processos que vão sendo colocados nessa criança de que não é para ela lidar naquele momento, né? Isso também vai acontecendo para o jovem, né? Então, assim, daqui a pouco vai se causando um certo retraimento, né? Em que cada vez mais essa criança, esse jovem vai se fechando num próprio mundo, né? Ou encontra, né, na internet ou nas redes sociais um mundo que ela pode estar colocando para fora aquilo que ela não conseguiu viver na infância, né, ou na juventude. Então, a gente precisa entender que não é para a gente nem demonizar, nem criar, vamos dizer assim, um pânico social, porque senão a gente não consegue pensar em intervenções para isso, né? Mas que essa questão da adultização, ela é um processo que está aí no mundo e que a gente precisa combater ela, né? Mas combater ela entendendo como que ela está funcionando hoje e como que ela já funcionou em outros momentos. Porque é isso, a gente precisa entender de que a criança, né, não é uma questão só de sexualização, né? Mas quando a gente fala de adultização, é pegar o que é do mundo adulto, do que nós, né, somos, do que nós adultos temos que fazer e jogar isso para uma criança, né, que tanto para uma criança ou para um adolescente, para um jovem, né, que aí no vídeo do Felca a gente vê que é sustentar uma família, né, de que eu tenho que estar ali porque sou eu que vou dar
dinheiro para que minha família sobreviva, assim. Então, são muitas lógicas que a gente tem que tomar cuidado para que a gente não jogue para a criança. A internet tem acelerado esse processo de exposição, né? Porque não basta tu fazeres ali com a tua família, com os teus amigos, próximo dos teus vizinhos, talvez esse processo, né, de adultização, mas aí tu coloca nas redes sociais, porque aí tem esse momento que a gente vive também, né? Tudo tem que colocar nas redes sociais, tudo mostrando ali teu dia a dia e mostrando, claro, porque no primeiro momento, né, agora eu fico me lembrando de algumas crianças que a gente vê no TikTok, né, que se comportam muito, falam muito bem, são jovenzinhos, né, 5 anos, 6 anos e tem uma dicção perfeita. Quando tu abre, assim, tu acha bonitinho, né? Primeiro ímpeto da gente, sem conhecimento, né, acha bonitinho. Mas depois, quando pensa em tudo isso que tu estás nos trazendo, né, olha quanto peso em cima daquela criança, Sim, né? sim. De que forma essa pressão por corresponder a padrões adultos pode afetar a autoestima e o desenvolvimento da identidade na adolescência? Então, nas redes sociais, o que a gente tem que tomar cuidado é que, querendo ou não, existe uma superexposição no que a gente pode dizer de algumas normas que a nossa sociedade tem. Que se pra gente, que somos adultos, vamos dizer assim, já é difícil de lidar, para um jovem ou para uma criança isso vai ser, vamos dizer assim, mais forte ainda, né? Então vamos pensar assim, para a gente entra numa rede social, entra na internet, né? Eu sou dos anos 90, eu tenho ainda a coisa do entrar, né? Daquela época do discada, né? Mas hoje em dia a internet, ela tá na nossa vida, né? A gente acorda com ela e vai dormir com ela. A gente é exposto a isso. Então, o que a gente tem que comprar, o que é uma beleza, é o corpo magro, é o corpo esbelto, é o corpo, né, qual que é o padrão de saúde, qual que é o padrão de roupa que eu tenho que ter, qual que é o padrão de sucesso que eu tenho que ter, porque eu tenho que ganhar tanto de dinheiro, eu tenho que ter tal trabalho para ser bem sucedido, eu tenho que ter tal carro, eu tenho que ter tudo isso. E isso também vai tanto para criança e tanto para adolescente, né? Se a gente for pensar a questão da juventude, né? Então da adolescência e do jovem, assim, ele também está tendo que lidar com isso, porque ali vai ter qual que é o padrão de beleza que é para o jovem atualmente, né? E isso começa a ser colocado numa norma, né? Então, assim, se pensa vai se colocando, vamos dizer assim, uma padronização do que é o certo, do que é o que é bom, né? E aí a gente perde um espaço da diferença, de que eu não preciso ser igual para ser feliz, para ter sucesso, para ter, né? Eu tenho que ser o que eu quero ser, né? E esse é um grande problema que a gente vai vendo nessa superexposição, de como que vai se padronizando essas experiências do que é ser criança, do que é ser jovem, do que é ser adolescente, né? Então isso acaba colocando essa pessoa, né? Então a criança ou a adolescente nesse molde. E se ele não está cabendo nesse molde, aí começa a se produzir um sofrimento, né? E esse é o grande problema, porque não está dentro do sujeito, né? Não está dentro da criança. Esse sofrimento não está dentro da criança, não está dentro do jovem e também, né, não está dentro do adulto. Ele é produzido fora, né? Então, assim, esse impacto social faz com que eu enquanto jovem, eu enquanto criança, não estou correspondendo àquilo que está dizendo que eu tenho que viver. Então, isso começa a fazer com que eu sofra. E aí a gente tem que cuidar quais são... E aí, né, não só enquanto pai, mãe ou cuidador, né, também assim a rede social e a rede social de afetos e pessoas que estão em volta, assim, né, que precisam estar cuidando, né, a gente foi perdendo esse senso de comunidade, coletividade, onde todos eram responsáveis pela criança ou pelo adolescente, né?
Hoje em dia a gente joga isso muito para a família. Muito individualista, né? Sim. Agora essa questão, realmente. Sim. Antes a gente tinha, né, o vô, a avó, o tio, o vizinho, todo mundo cuidava, né? Uhum. Ah, saiu de bicicleta sozinho, pra onde tu vai? Uhum. E agora tem essa coisa assim, parece que eu não posso me envolver na vida do... Tô tirando a privacidade do vizinho, tô querendo me meter na vida dele, e às vezes é só uma questão de cuidado, né? Sim, porque a lógica da propriedade individual, ela foi até para a criança. Então é meu filho, né? É minha filha. Então, assim, sim, né? Tem essa questão de que é mais próximo, a cena A tua familiar responsabilidade é maior tua é mesmo, tua, né, pai e mãe? aham. Né? A gente O vai pensar, o cuidador, cuidador, né? O responsável, mas não precisa ser só, né? Porque é isso, assim, uma coisa que é muito interessante da gente ver enquanto esse senso de comunidade e coletividade são comunidades indígenas onde a criança, ela não é filha dessa mulher que gerou, que gestou. No momento que essa criança nasceu, ela é cuidada pela comunidade, né? Ela é um ser que pertence à comunidade, e é um pertencimento não de propriedade, mas de pertencer mesmo, né? Da gente saber que a gente pertence àquele espaço, pertence àquele lugar, né? Então, isso é o tipo de coisa que foi se perdendo e que acaba recaindo como uma pressão para a família também, porque aí, se não tá dando certo, não tá dando, essa criança, né? Eu fiz de tudo e ela tá sofrendo. Ou esse jovem, fui eu que errei. Não, isso recai e dificulta ainda mais essa articulação de como que eu produzo um bem-estar para essa criança, como que eu vou produzir saúde e vida para essa criança ou para esse adolescente. Muitas vezes, pais irresponsáveis não percebem os sinais de sofrimento psicológico. Quais sintomas ou mudanças de comportamento que devem acender um alerta? Uhum. A gente tem que tentar perceber as mudanças, né? No sentido de que, se a gente for pegar a questão da criança, né, da infância, assim, é uma criança que sempre estava brincando, era uma criança que era comunicativa, era uma criança que se sociabilizava muito bem, e isso foi meio que saindo de cena, né? Então, eu preciso estar prestando atenção do porquê que isso está acontecendo, né? Era um jovem que tinha essas características e começa a se fechar. Por que que isso está acontecendo, né? Essa é uma das características que a gente precisa estar percebendo, assim. Começa a ver que está uma questão de muita ansiedade, né? Essa criança, esse adolescente, em certas situações, começa a ter movimentos de esquiva, né, que a gente pode chamar assim, tipo, de não querer ir para certo lugar, ou de não querer fazer certa coisa que antigamente fazia com muita tranquilidade, né, então algo que a gente pode começar a perceber. A questão de que antigamente se comunicava bem, falava, conseguia contar, olha, na minha escola acontecia isso, olha, eu jogo tal jogo e eu me divirto muito, e do nada isso parou, assim, né? Então, são coisas que a gente precisa estar prestando atenção. Sempre quando tiver uma mudança de comportamento, a gente fica alerta. Isso. E, assim, num alerta não de um certo... Tentar não usar uma lógica de controle, né? Mas, assim, de tentar sair dessa questão de uma vigilância, de um controle, para um cuidado, né? E de perguntar, mas aconteceu alguma coisa para você parar de... mais de ir em tal lugar, né? Isso. Você gostava tanto de conviver com tal amiguinho, ir na casa do amigo, aconteceu alguma coisa, a gente ficar atento também. Sim, nisso, questão né? de alimentação, sono, né? Comia bem, agora parou. Ou tá em certos momentos do dia, tá tendo uma certa compulsão alimentar, onde tá comendo muito, assim. O sono, se tá dormindo pouco, ou se tá dormindo muito, e aí acorda cansado. Regressões de certos comportamentos, então, assim, xixi na cama, se é criança que já tinha parado de usar a chupeta, o bico, a mamadeira, querer usar de novo. Era uma criança que já não pedia tanto colo e tá querendo muito colo, assim, né? Então, assim,
entender que sim, é bonitinho a coisa do colo, mas por que que agora tá tendo essa questão assim? Então, a gente começar a perceber esse tipo de coisa. E também sintomas que a gente não pode deixar de perceber de por que que tá tendo muita, talvez, dor de cabeça ou dor no estômago, certos Sintomas físicos sintomas também. físicos também, assim, porque o que a gente tem que entender é que a gente não tem que sanar o sintoma em si, mas que o sintoma, ele pode estar contando uma coisa que é só a pontinha do iceberg, né? E aí, a gente poder aprofundar sobre isso, né? É que o corpo, ele tá dizendo algo. Não é só um comportamento, é como, né? Se a gente for ver até isso, assim, criança que antes era mais efusiva, peito aberto, fazia coisas que começam a se retrair, questão corporal, então são sempre assim, a gente tá tomando cuidado, né? Isso é uma coisa de você estar percebendo como que tá essa criança, como que tá esse jovem, assim, né? É perceber também ele, isso é uma forma de cuidado, né? No consultório e também em projetos sociais, como o senhor percebe a relação desses jovens com as redes sociais? Elas são mais um fator de risco ou podem também ser utilizadas de forma positiva? A gente tem que entender que a gente não pode nem, né, e trago de novo assim, nem demonizar e nem romantizar, né? Nesse espaço, eu tenho que entender o que esse jovem, ou vamos pensar mais na questão do jovem, que tem mais acesso, vamos dizer assim, ao ambiente virtual de uma forma mais ativa, como que ele se relaciona com isso, né? O que ele produz ali, né? Então, se eu, enquanto psicólogo dessa criança ou desse adolescente, assim, eu vou tentar mapear para saber o que ele está fazendo ali, né? E o que aquilo produz nele. Que aí, às vezes, é isso. Olha, eu posto minhas fotos, mas eu estou sofrendo um cyberbullying, né? Por conta de algum tipo de, que a gente pode chamar de marcador social. Então, assim, o fato de eu ser uma menina e eu postar algo e me chamarem de feia, falar que eu me visto mal, falar que eu não sou tão feminina, se é um jovem que já se coloca enquanto uma pessoa LGBTQIAPN+, então, olha, eu tô sofrendo bullying porque eu sou uma pessoa LGBT, tô sofrendo racismo, né? Então, algum tipo de violência que é caracterizado por conta de um marcador social, porque o que a gente pode pensar desse ambiente? Por que, né, como que eu vou trabalhar para que essa pessoa possa sair desse ambiente que está sendo nocivo para ela, né? Ao mesmo tempo, pode ter certos lugares que é isso, esse jovem, ele faz amizade com outras pessoas com os quais ele se identifica. Então isso é algo que eu tenho que ver como está sendo produzido. Então eu tenho que mapear isso, né? Eu tenho que, eu enquanto psicólogo, entender o que aquilo está causando naquele sujeito que eu estou atendendo, assim. E eu vou fazer isso mapeando, né? Mapeando se está causando bem-estar, se produz vida, né, o que a gente pode dizer, ou se, ou se aquilo está produzindo morte, fazendo com que aquela pessoa caia num sofrimento. Fique adoecida, né? Sim. Sofrimento. Que estratégias práticas as famílias podem adotar para proteger seus filhos, mas também para manter um diálogo saudável, sem cair apenas na vigilância e na proibição? Penso que boas estratégias seriam estar junto da criança ou do adolescente, né? Trago uma experiência muito minha, assim, eu fui uma criança do videogame, né? E para mim fazia muito bem quando meus primos mais velhos estavam comigo, né? Porque eles, ou, né, pessoas mais velhas, assim, estavam comigo e viam que tipo de jogo que eu estava jogando, né? Então, eu consegui estar junto nessas experiências, assim. Então, é uma rede social. Como que eu vou lá e vou interagir com essa criança ou esse adolescente nessa rede social? Se essa criança assiste muito um canal no YouTube, eu vou assistir junto com ela. Eu vou dizer assim, não, vamos assistir junto, porque aí eu vou consumir isso junto com ela e vou saber se isso é saudável ou não para ela, né?
então eu vou conseguir estar junto com ela. Então, eu não vou estar assim dizendo, não, você não pode ver isso, né? Outras estratégias é muito você fazer um acordo, né? De que, passa o dia inteiro no celular? Não, vai ser de tal hora, né? De tal hora a tal hora, YouTube, TV, de tal hora a tal hora você pode mexer no celular, de tal hora a tal hora no computador. Como que você quer fazer isso, né? Você pode ter 8 horas de jogo no videogame. Que dias que você quer fazer isso, né? Você vai fazer isso depois de fazer as tarefas da escola, né? Depois de estudar algo. Então, acordos. Eu consegui conversar com a criança ou com o adolescente sem impor, porque senão eu vou estar quase que jogando ela para que ela faça isso escondido, né? E eu abrindo espaço para que isso possa ser dito, qualquer coisa que acontecer que for de diferente, ela vai me trazer, né? E também é uma questão também de aprendizado, né? Então, ensinar assim, olha, quando aparecer tal tipo de linguajar, tal tipo de coisa, né? Me fala, né? A gente tem muito ainda é um preconceito do aprendizado da questão de sexualidade, né? E porque a gente não vai discutir sexo, a gente vai discutir sexualidade. Então, assim, olha, você tem tal idade, então se alguém vir com a conversa de que gostaria, né, vamos pensar assim, uma criança, de que gostaria de beijar a sua boca, de apalpar tal coisa, e a pessoa escrever isso para você, você vai trazer aqui pro papai, pra mamãe, pro tio, titia, cuidador, vai avisar a professora da escola, né? Porque aí eu abro um espaço onde eu falo assim, não pode fazer tal coisa. Não, eu falo assim, isso aqui, ó, se alguém falar, você precisa me avisar, né? Porque isso é perigoso para você. Então, eu faço, né, eu vou conseguir construir uma lógica de aprendizagem e de cuidado onde ela também vai ser capaz de reconhecer esse perigo, né? Obviamente que a gente tem que cuidar também, tem que fazer, né? Então isso, assim, se é uma criança muito jovem, se é um adolescente que ganhou o primeiro celular ou tablet, alguma coisa, falar assim, olha, de tais e tal dia eu vou pegar para ver o seu celular, né? Vamos ver junto, eu quero ver o que você está fazendo. Então, são coisas que eu ensino que é um cuidado, mas que não é uma vigilância, que não é um controle, né? E que eu mostro que é um cuidado, sempre com muito afeto, assim. Se você falando com muito afeto, você vai conseguir abrir esse diálogo com a criança e com o adolescente. Por mais que no adolescente tenha essa dificuldade, né, porque está passando por esse processo, que é um processo de crise, de transformação, falando com afeto dá pra gente abrir esse diálogo. Muito obrigada, professor, pela sua presença conosco. A gente aprendeu muito com esse bate-papo. Já está convidado para voltar. Obrigado. Vou falar com a produção, vamos achar um outro assunto para a gente continuar falando. Claro, como mãe, né? Eu já fico pensando nos meus. E eu sei que tem muitas mães que acompanham o programa e a gente quer realmente ser esse elo entre a informação, o conhecimento e a nossa comunidade. E assim encerramos mais um Elo é o Elo. Hoje falamos sobre um tema delicado, mas necessário. Os perigos que crianças e adolescentes enfrentam na internet, a adultização precoce e as formas de prevenir abusos. Que essa conversa inspire cada um de nós a estar mais atento, presente e comprometido com o cuidado das nossas crianças e adolescentes. Um beijo no coração e até semana que vem com mais um Elo é o Elo. Atualidade.